Bom dia, gente, tudo bem? Nós vamos dar continuidade hoje no gráfico da função quadrática, certo? E nós vamos dar hoje algumas dicas especiais diferentes da tabela. Vocês viram que na aula passada nós construímos o gráfico de uma função atribuindo valores para a variável x, não foi isso? 5 valores. Geralmente eu até falei para vocês que os mais usados são -2, -1, 0, 1 e 2. Então a gente atribuía os valores para a variável x e calculava os respectivos valores da variável y. E com os pares ordenados nós esboçávamos o gráfico da função quadrática, tá certo? Hoje eu vou ensinar para vocês a construção do gráfico, só que de outra maneira, tá certo? Apenas com 5 valores também, mas só que diferente. Que valores são esses, professor? Vocês também podem optar por essa maneira. Então, por exemplo, eu vou dar aqui a função para vocês. Daqui a função y é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3, tá? Vamos supor que eu peça para vocês o gráfico dessa função. Y é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Qual é o procedimento que vocês irão fazer? Nós iremos atrás de 5 valores, anotem aí. O primeiro são os zeros da função, o segundo o valor de c, o terceiro o vértice da função. Na verdade são 3 valores, né? A gente constrói. Então, observem o seguinte. Primeiro eu vou tirar os valores de A, B e C, bem aqui, ó. O valor de A vale 1, o de B vale -2 e o de C vale -3. Guardem esse valor de C aqui, ó, fora a parte, porque ele será um dos valores principais na hora da construção do gráfico. Entenderam? Guarda esse valor aí que será principal na hora de nós construirmos o gráfico. Beleza? Então, e o que eu vou fazer agora, professor? Você vai tirar as raízes, né? Você vai tirar os zeros da função. Na verdade, são as raízes que vão funcionar como zero da função. Então, vamos lá. Atrás de x uma linha e x duas linhas dessa função. Você pega b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. Quem é b? É -2 ao quadrado. Menos 4 vezes a vezes 1 e o valor de c, -3. Então, delta é igual a -2 ao quadrado dá 4. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Então, delta vai ser igual a 16, certo? Então, vamos lá. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de 9 sobre 2 vezes o valor de a. X é igual a menos, quem é o valor de b? -2 mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Certo? Então vamos lá, x é igual, esse menos vezes menos aqui, ó, você vai fazer o jogo de sinal, observem só. Então menos vezes menos vai ser mais 2, mais ou menos 4 sobre 2. Daqui nós vamos extrair x uma linha e x duas linhas, bota bem aqui embaixo, certo? X uma linha vai ser mais 2 mais 4 dividido por 2. X duas linhas vai ser mais 2 menos 4 dividido por 2. Eu pergunto quanto é 12 mais 4, você sabe que é 6. 6 dividido por 2 dá 3. E mais 2 com menos 4. Conserva o sinal do maior e subtrai. Então vai ser -2 dividido por 2, que vai ser -1. Então, observem que vai ser as duas raízes dessa equação, vai ser -1 e 3. Vocês guardem essas informações também. Então, nós já temos 3 valores, né? Nós já temos o valor do c, que é -3. Nós já temos as duas raízes, que é 3 menos 1. E agora nós vamos atrás de um valor que chama o vértice da função, tá? Professor, o que é esse vértice da função? Gente, o vértice da função
também é outra coordenada, certo? Que nós vamos, como um conjunto de, na verdade é um par ordenado, que tem um valor de máximo ou um valor de mínimo. São os valores maiores que a função pode assumir ou os valores menores que ela pode assumir. São os vértices da função. E esse vértice da função, ó, ele também é composto de um par ordenado chamado de xv e de yv, certo? Então, ele é composto de xv e de yv, esse vértice da função, essas coordenadas, tá bom? É como se fosse o valor máximo que a tua função, qual seria o ponto máximo que tua função ela iria atingir e qual seria o valor mínimo que tua função ela iria atingir, tá certo? Porque você já sabe que eu falei na última aula que o gráfico de uma função quadrática é uma curva, que a gente chama ela de parábola. Então, essa parábola ela vai possuir um vértice, que a gente chama de valor máximo ou valor mínimo, conforme o valor de A. Porque, por exemplo, se o valor de A ele for positivo, a gente chama de valor mínimo. E se o valor de A for negativo, a gente chama de valor máximo, tá certo? Que é o valor máximo que a tua parábola ela pode atingir. E com isso, você vai calcular de acordo com o vértice da função. Você vai atrás, agora nós vamos calcular o xv e o yv da minha função, ok? Mas eu vou colocar aqui a fórmula do xv e do yv. Ó. Do xv é essa aqui, ó, menos b sobre 2a, certo? Essa é a fórmula do xv. Anotem aí para quando eu pedir o vértice da função, vocês já saberem a fórmula. E do yv, eu tenho duas maneiras de fazer. Ou você joga nessa daqui também, ó, menos delta sobre 4a, é a fórmula do xv, ou a outra mais simples que é a que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer o seguinte, quando eu acho o xv, eu substituo na própria função para me achar o yv, ok? Também dá o mesmo resultado. Se você não quiser, você pode jogar nessa fórmula aqui, ó. Então vamos lá, ó. O xv, ó, qual é a fórmula? É menos b sobre 2a. Menos, já da fórmula. Quem é o valor de b bem aqui, gente? Ó, menos 2. Então você coloca entre parênteses que vai fazer jogo de sinal, ok? Menos 2. E embaixo vai ficar 2 vezes a, que é 1. A é 1, então fica 1. Olha aí, ó. Então meu xv vai ser quanto? Mais 2 dividido por 2. Que logo vai ser 1. Não é isso, ó? Meu xv vai ser 1, porque menos com menos dá mais 2 e 2 vezes 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Professor, e agora o meu yv, como é que eu faço? O meu yv, o que você vai fazer? Você vai pegar esse 1 e jogar na própria função. Você acha também rapidinho. Então, quem é a tua função? X ao quadrado menos 2x menos 3. Então, teu yv, ó, vai ser 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 3. Então, yv vai ser 1 menos 2 e menos 3. Yv vai ser 1 e aqui vai ser menos 5, né? Porque menos 2 com menos 3, os sinais são iguais. Conserva-se o sinal e soma. Então, dá para perceber aí que esse menos 2 com menos 3 vai ser menos 5. Ok? Aí agora, como os sinais aqui são diferentes, você vai conservar o sinal do maior e subtrair. Então, mais 1 com menos 5 vai ser menos 4. Logo, o teu yv vai ser menos 4. Professor, e qual vai ser a coordenada do vértice? Simples. Quem é o teu xv? Vale 1. E quem é o teu yv que tu acabou de achar? Menos 4. Então, a coordenada do vértice é menos 1 e menos 4. Ok? Com isso, você dá para construir o gráfico da função. Beleza? Você dá para construir o gráfico da função. Então, vamos lá, ó. Então vamos pegar os valores que eu falei para vocês. Quais são os valores principais? É o valor de C, que é menos 3. Olha aí, ó, deixa ele aqui. São as raízes, x uma linha, x duas linhas, certo? O x uma linha e x duas linhas vale, respectivamente, 3 e menos 1. E o outro valor, é o vértice da função. Quem é o vértice que nós acabamos de achar aqui, gente? Ó, é 1 e menos 4. Então, 1 e menos 4. Pronto, ó. Com esses valores aqui, que nós vamos construir o gráfico
ou esboçar o gráfico da função quadrática, ok? Olhem aí, observem isso daí. O valor de C, vamos dar agora as interpretações geométricas. O valor de C, gente, por que eu circulei o valor de C? Porque todo valor de C da função quadrática, prestem atenção e anotem isso daí. Todo valor de C da função quadrática é o valor que a parábola ela intercepta o eixo Y. Então, a minha parábola ela vai interceptar o eixo Y em que valor? Em menos 3. Você já aprendeu desde a função afim que os valores das raízes de x uma linha, x duas linhas, lá na verdade, desde a função afim, você sabe que o valor da raiz é o valor que a parábola, no caso a reta, corta o eixo x. Então, nesse caso aqui, ó, esses dois valores aqui são os dois valores que a parábola vai cortar que eixo? O eixo x, certo? E esse valor aqui, ó, é para mim saber qual é o valor máximo da minha função e qual é o valor mínimo da minha função. Ou seja, até qual é o valor que ela vai assumir de máximo e o valor de mínimo. Nesse caso aqui, ele é valor de máximo ou de mínimo, é só tu observar o valor de A. Você sabe que o valor de A aqui da minha função, ó, deu 1. Então, A é maior do que 0. Então, logo, esse valor aqui, ó, é o valor de mínimo, tá? Valor de mínimo, anotem aí. Quando o valor de A for maior do que 0, se chama valor de mínimo. E se A for menor do que 0, professor, anote que é valor de máximo. Entenderam? Então, com isso, nós vamos construir aqui, ó, esboçar o gráfico. Deixa eu ver se eu faço bem aqui embaixo. Deixa eu ver se eu faço bem aqui, ó. Ó, x e y, ok? Então, o valor de C, ó, é menos 3. Eu vou botar só esses valores, ó. Bota aqui, ó, menos 3... certo? Que é onde ela vai interceptar o eixo x, que é o valor de C. Aqui, ó, menos 1, certo? E vou colocar 3 bem aqui, ó. Ó, que são os zeros da função, aonde ela corta o eixo x. E por último, professor, qual é o próximo valor? É o vértice, que no caso aqui é 1, ó. E menos 4, ó. Que é o valor de mínimo da minha função e eu preciso ter. Ou que eles chamam também de eixo de simetria. Pronto, gente, ó, com esses valores aqui, ó, a gente esboça o gráfico da nossa função, ó. Deixa eu coisar aqui porque não saiu muito legal. Que seria bem aqui, ó. Certo? Com esses valores aqui, ó, a gente esboça o gráfico, ó. Com um pouquinho torto, porque eu não usei a régua. Olha aí, ó. Então, esse seria o gráfico da minha função quadrática. Entenderam? Então, somente com o valor de C, ó, onde ela intercepta o eixo Y, as duas raízes, x uma linha e x duas linhas, onde ela intercepta o eixo X, e o meu vértice da minha função, vamos saber qual é o valor de máximo ou o valor de mínimo da minha função, ó, que no caso é 1 e menos 4. Com esses valores aqui, ó, você consegue construir qualquer função quadrática, tá certo, gente? Então, observem que com esses valores aqui, ó, que nós calculamos na página passada aqui do livro, você percebe que dá para construir o gráfico. Então, você vai escolher, ou você constrói usando esses valores, se você achar melhor, usando, no caso, a tabela, tá certo? Usando a tabela. Aí ficam a critério de vocês. Fica a critério de vocês. Beleza? Fica a critério de vocês. Eu vou passar aqui para vocês a página 56 para atividade. A página 56, tá? Só a página 56. Para vocês fazerem sobre a questão do vértice. Beleza? Então vocês irão construir aí, só tirar o vértice da função. Na verdade, vocês não vão nem esboçar o gráfico que vocês já fizeram. Vocês só irão achar esse valor aqui, ó, usando aquela fórmula que eu coloquei na aula para vocês fazerem, ok? Aí com isso, qualquer dúvida, vocês me chamem, que eu estou aqui para ajudar vocês, tá certo? Fiquem com Deus e bons estudos.